Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Nós ouvimos o evangelho de hoje falando sobre o mandamento do perdão. Precisamos entender primeiro que perdoar faz parte de todo relacionamento humano. Aonde tem relacionamento humano, é necessário perdão. O perdão das pequenas coisas, das pequenas faltas. Porque sem perdão não há verdadeiro relacionamento. Há um relacionamento que perdeu a verdade. Porque perdoar é primeiramente tomar consciência que aquele que eu estou me relacionando, ele é capaz de me ferir. Ele é capaz de me ferir. Não significa que ele não é capaz também de acertar, que ele não é capaz também de se corrigir, de mudar, mas eu preciso entender que o outro que vive comigo, convive comigo, e por isso a palavra aqui do Evangelho, o companheiro, aqui não é somente de relacionamento entre homem e mulher, mas o companheiro é aquele que caminha do meu lado, aquele que convive comigo ou no trabalho, ou no convívio familiar, aquele que está comigo em uma parte do meu caminho. Então, a ele eu devo perdoar sempre, para que a nossa relação seja sincera. Muitas vezes nós relacionamos de modo muito superficial. A gente finge que gosta das pessoas. Isso é falta de perdão. Nós precisamos acolher o outro de verdade. E quando eu olhar para o outro e falar com o outro, ter sinceridade da minha parte. Muitas vezes a gente tolera, a gente suporta, a gente engole. Isso não é conviver. Isso não é conviver. Tanto quando a gente não está com a pessoa, a gente fala, descarrega, se sente aliviado. Então, a convivência, ao invés de nos enriquecer, ela está nos machucando. E aqui Jesus vai dizer que todo relacionamento precisa dessa cura, dessa verdade. Então precisa do perdão. Então, primeiro, em mim há necessidade de perdoar. Eu preciso de perdão para viver a verdade dos meus relacionamentos. A capacidade de perdoar é a capacidade em mim de separar o outro do seu erro. O outro tem que ser mais importante do que as fraquezas dele, do que as capacidades dele de errar. Se o outro for menor do que o erro, então não há perdão, não há capacidade de perdoar, porque aí é questão de valor. Mas nós sabemos que quando nós estamos perdoando, nós estamos reerguendo aquele que caiu. E nós estamos dando àquela pessoa um testemunho do valor que ela tem. Porque muitas vezes aquele que faz, que nos fere, também está ferido. E ele precisa novamente se reerguer e redescobrir que ele tem valor para mim, para a minha comunidade, para a minha família e principalmente o perdão dá a ela um testemunho que ela tem valor aos olhos de Deus e que ela
deve buscar a Deus e a conversão. Então o perdão é um incentivo para a pessoa a voltar para o caminho certo. Só que a primeira coisa é essa: nós devemos perdoar para caminhar na verdade. O segundo ponto que o Evangelho vai nos trazer é como eu devo perdoar. Muitas vezes nós perdoamos de uma maneira não cristã. O Evangelho aqui vai apontar o perdão como uma dívida. O empregado que devia uma alta dívida para o patrão, e esse empregado também tinha alguém que lhe devia uma pequena quantia comparada à sua dívida com o patrão. Então, quando nós falamos de perdão e quando nós buscamos dar o perdão a alguém, nós precisamos primeiro, antes de perdoar alguém e antes que alguém venha pedir perdão e mostre arrependimento para nós, nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus. Eu preciso colocar meu coração diante de Deus. E quando eu colocar diante de Deus o meu coração, ali está os meus pecados, a minha história, e eu devo ser sincero. Eu mereço sempre o perdão de Deus? Eu mereço que Deus perdoe os meus pecados? Eu mereço e eu prometo para Deus, quando eu me confesso e garanto para Deus que eu não mais vou ofendê-lo? Nós sabemos que não. Se nós formos sinceros, nós temos pecado diante de Deus, no qual muitas vezes permanece só entre nós e Deus, mas nós temos pecados. E mais que nós confessemos, não há em nós, há muitas vezes o desejo de largar aquele pecado, mas não há um compromisso sério de nunca mais ofender a Deus. Então, meus irmãos, nós também temos que, olhando para nós, ver que nós precisamos de humildade. Então, quando eu vou devolver o outro perdão, porque nós não damos perdão às pessoas, nós devolvemos o perdão. O perdão que eu recebo de Deus do meu pecado, eu devolvo esse perdão para as pessoas que me ofenderam. É esse o sentido que o Evangelho traz. Há uma relação de troca. Eu feri a Deus e eu feri ao próximo, Deus me abençoa e me cura, e eu tenho que curar o coração do outro, que também me ofendeu. E a terceira coisa que esse Evangelho coloca para nós e que nós precisamos entender, que perdoar não é esquecer. Eu não consigo perdoar porque fica na minha cabeça o que a pessoa fez. Se você lembra, graças a Deus, é porque você não está com Alzheimer. Você tem memória. E realmente as coisas negativas a gente guarda mais. Então, não tem como eu dizer, não, quando eu esquecer eu vou perdoar. Dificilmente a gente vai esquecer. Então, dificilmente a gente vai perdoar. Não, perdoar não tem a ver com esquecer. Eu vou lembrar, mas eu quero tirar aquele sentimento ruim que está sobre mim. Porque o sentimento ruim, a raiva, o ressentimento, não é simplesmente eu lembrar, é eu lembrar todo o tempo. E essa lembrança todo o tempo, ela vai toda vez doer. Toda vez vai me cobrar uma atitude. Não, é esse sentimento que o perdão toca. Eu vou lembrar, e eu preciso lembrar, porque aquilo ali tem que ter um ensinamento para mim. Outra coisa, perdoar não é sentir amor pela pessoa. A pessoa me feriu, me prejudicou, não significa que agora, eu perdoei, estou amando a pessoa novamente. Calma. Perdoar não é isso. Nós precisamos entender que a gente não esquece,
e que algo ferido em mim, há algo que foi machucado em mim. Por isso, perdoar não é dar uma segunda chance, porque a segunda chance, ela não depende de mim, ela depende do outro. O outro realmente se converteu, o outro realmente está arrependido. Perdoar ele, eu tenho que perdoar, mas trazer de novo para a minha convivência, trazer de novo para a pessoa, sentir novamente amor por aquela pessoa, é outra coisa. Perdoar, eu devo perdoar, eu devo rezar por essa pessoa, só que nós também temos que aprender com os erros, aprender a nos proteger. A segunda chance, o trazer para a convivência, isso tem a ver com a conversão. Se a pessoa realmente se converteu, a conversão, ela pode restaurar a convivência. Mas se a pessoa não está arrependida, se a pessoa não quer mudar, então é opção nossa trazer tudo isso de volta para perto de nós. Mas perdoar sempre, perdoar sempre. Perdoar é liberar o coração da mágoa e do ressentimento. E meus irmãos, nós somos sensíveis. Por mais que a gente diga, eu não tenho nada para perdoar. É só tocarmos em nome de tais pessoas que a gente vê, como não sente uma coisa ruim. Quando a gente encontra a pessoa, se a gente não sente uma coisa ruim, se a gente não consegue olhar no olho, isso é falta de perdão. Isso é falta de perdão. Peçamos ao Senhor essa humildade de coração. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. E meus irmãos, às vezes as ofensas vêm de conta-gota. As pessoas vão ofendendo os filhos, ofendem os pais. Marido ofende a esposa ofende o marido. Com as pequenas atitudes, é preciso liberar o coração para o perdão. Quem convive vai ferir. Mas eu preciso ter essa capacidade de abrir o coração para o perdão.